Um dos maiores medos de todo leitor é descobrir que aquele livro de fantasia, aquele mesmo, que você pegou, leu, gostou, porém não pesquisou para saber, antes de começar a ler, se ele era livro único ou não, depois de terminar e gostar muito do livro, descobrir que na verdade não tem mais um, nem mais dois, mas sim mais uns 5 livros para completar a série, ou pior ainda, que a série ainda não foi nem terminada e o autor ainda está lançando. Você não concorda comigo que isso é horrível? E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo. Pois não temam, nesse vídeo aqui eu vou indicar para vocês Fantasias Livro Único. Oi gente, eu sou Thaís Klitzky, esse é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo se você gostar do tipo de conteúdo que está sendo aqui apresentado a você e ative o sininho de notificações. Isso vale principalmente para quem já é inscrito e ainda não ativou, por favor ative, tem vídeo novo toda sexta-feira às 6h30 da tarde. Minha primeira indicação de fantasia livro único é um livro que eu já falei por aqui no canal, ele estava no meu Melhores do ano passado, se não me engano, A Casa no Mar Cerúleo. A gente vai acompanhar a história do Linus, ele é um homem gay na casa dos 40 anos, que tem um emprego que ele tá relativamente feliz e ele mora ali sozinho com seu gatinho, curte uma musiquinha, seu momento sozinho e pra ele tá tudo certo, pra ele, na cabeça dele, ele tá felicíssimo. Mas vai acontecer umas coisas aí no trabalho dele que vão fazer com que ele seja obrigado a sair da zona de conforto dele e encarar meio que uma aventura aí. E no que o Linus trabalha? Essa instituição, ela é responsável meio que pelo controle de magia nesse universo aí, nesse mundo fantasioso. É meio que controle de magia, mas não é bem magia. Eu não consigo explicar muito bem, só lendo pra vocês entenderem do que eu tô querendo dizer. O Linus, especificamente, ele tem como função visitar orfanatos que cuidam de crianças que são mágicas, assim, mas não são só crianças humanas que têm poderes. Tem outros tipos de criaturas que também são cuidadas nesses orfanatos. E o Linus, ele é responsável por visitar esses orfanatos e dizer, olha, tá tudo ok, a gente vai acompanhar essa história de como o Linus ele vai se envolver aí com um grupo específico de crianças, de um orfanato específico. A gente tem sim um romance nesse livro, é um romance muito fofinho, sem hot, né gente, obviamente. A construção de mundo não é muito aprofundada, até porque é um livro só. Ele é um livro que vai se passar em um local pequeno, vamos dizer assim, não tem uma expansão muito grande desse universo. Por isso, também, ele é um livro que ele foca nos personagens, nas relações, nas histórias individuais de cada personagem, principalmente do Linus e do interesse romântico dele. Então a gente tem principalmente um enfoque em personagens, em relações pessoais. A gente percebe o crescimento do Linus, como ele vai sair da zona de conforto dele e encontrar, assim, meio que uma família para ele, construir laços, sair da zona de conforto, passar a acreditar em pessoas e em como isso pode botar tudo que ele acreditava em xeque. Tudo isso de uma forma muito gostosa, porque a gente tem também crianças envolvidas e tem... Entende? É bem fofinho, gostoso, para passar um tempo, para se divertir, mas também para refletir sobre algumas coisas. Bora falar agora de Enraizados. A Agnieszka, ela é uma jovem que tem acho que 17 anos, eu não lembro direito, e ela vive num vilarejo. E esse vilarejo, ele fica perto de uma floresta sombria, meio maligna, que tem uns poderes meio estranhos que ninguém entende direito, mas é um negócio do mal. O dragão é como é chamado o mago que é responsável por meio que deter essa floresta, manter ela contida para que não aconteça nada com os vilarejos e as pessoas que vivem próximo desse local. A cada 10 anos, esse mago, esse dragão, ele escolhe uma das meninas desses vilarejos que meio que estão sobre a responsabilidade dele pra ir morar com ele no castelo dele e meio que servir ele. Essa é uma fantasia que a autora, ela se baseou e tomou muito
a atmosfera, assim, do folclore eslavo. Ele tem uma ambientação bem medieval, sabe aquelas séries, aqueles filmes que a gente assiste que tem, assim, carruagens e vilarejos e essas coisas assim? É bem nessa vibe, sabe? Também tem intriga política, tem uma pitada de romance, tem romance, né, nesse livro. E muito mistério que cerca essa floresta e por que as coisas são como elas são, e a gente vai junto com os personagens descobrindo isso. O terceiro livro é A Ruína de um Reino. Eu já falei dele aqui em algum dos meus vídeos de lidos do mês, que eu não vou me lembrar, mas vou deixar aqui nos cards. Ele é um reconto da Pequena Sereia. Preciso dizer mais alguma coisa? A Lyra, ela é a nossa personagem principal, ela é uma princesa sereia que vive lá no fundo do mar. Só que o que acontece? Nesse mundo, as sereias, sempre no aniversário delas, elas têm que roubar o coração de um humano. E a Lyra, especificamente, sempre toma corações de príncipes humanos. E quem que é um príncipe humano? Elian. Ele é um príncipe, mas ele, na verdade, é meio que um pirata. Ele vive navegando, ele não gosta de estar em terra firme, na verdade, ele não gosta de ser um príncipe. E ele caça sereias. Porque nesse universo, as sereias, elas são seres horríveis que matam humanos e realmente elas matam, né? Porque tomam o coração dos humanos. Mas enfim, nem tudo é tão preto no branco assim, é o que a gente vai descobrir nesse livro. A narração é feita pelos dois personagens, então a gente tem alguns capítulos do ponto de vista da Lyra, muito mais capítulos do ponto de vista dela do que dele, mas também tem capítulos do ponto de vista dele. A Lyra, gente, ela é uma personagem super complexa, muito legal de acompanhar e ver o desenvolvimento, o crescimento dela, ver como ela passa a ter opiniões próprias, a se desvencilhar da mãe dela, que é a rainha. Assim como A Casa no Marcerulho, ele é um livro que ele foca bastante no desenvolvimento dos personagens. Eu acredito que principalmente da Lyra, assim, é o que mais a gente tem desenvolvimento. Embora a fantasia ela desempenhe um papel muito importante, né, porque a gente tá falando de um livro de fantasia, então a fantasia ela sempre vai desempenhar um papel muito importante nos conflitos, em tudo que gira em torno da história, né? Mas o foco é nos personagens, no desenvolvimento deles, no desenvolvimento da relação, né? Porque eles vão se relacionar e a gente tem o desenvolvimento amoroso também, que é muito lindo, muito gostoso de ler. Eu gosto de uma fantasia com hot, mas é bom ler uma que não tenha. É muito bom. Na verdade, todos esses livros que eu tô indicando aqui, de fantasia, eles não têm hot. Nenhum deles. Só pra deixar claro. Agora, eu vou indicar um livro que eu já li tem um tempo. E ele é uma fantasia nacional, que é Transmorfo. Como eu disse, tem um tempo que eu já li esse livro, então tem alguns detalhes da história que eu já não me lembro direito, mas eu vou passar aqui pra vocês o essencial e vocês precisam confiar em mim que esse livro é bom. A ideia desse livro é muito legal. Cada ser humano é capaz de se transformar em um animal. Por isso que é transmorfo, eles são capazes de se transmorfar. A gente vai ter a narração alternada aí de capítulos por 5 meninas. Maddie, Essie, Faith, Frank e Alicia. Cada uma delas pode se transformar em um animal diferente e a gente vai, em cada capítulo, acompanhando aos pouquinhos a história de cada uma delas. E o que é que une todas elas? Elas são alunas da Academia Linneus. E coisas estranhas começam a acontecer nessa academia. Além do conflito individual de cada uma das meninas, a gente tem esse conflito central que está juntando tudo, que é essas coisas que estão acontecendo dentro da academia, que vão dizer respeito principalmente a pessoas que são transmorfos puros e transmorfos não puros. Ninguém sabe o que exatamente está por trás desses acontecimentos e a gente vai junto com as personagens aí descobrindo. E tem uns plot twist, tem uns negócios bem legais nesse livro. A pegada dele é uma pegada mais jovem, porque as nossas protagonistas, elas são jovens, é numa escola, então tem essa pegada assim de academia, sabe? É basicamente um livro de adolescentes tentando enfrentar problemas pessoais e tentando resolver problemas externos. Só que esses adolescentes não são adolescentes comuns, eles são adolescentes capazes de se transformar em animais. Por último, mas não menos importante, um livro com a vibe completamente diferente dos outros. Esse aqui, que é Circe, eu li ele ano passado. Ah, eu tenho ele aqui, peraí. É o único que eu tenho físico aqui comigo. Ele é um livro bem mais adulto, assim, tem uma pegada já mais
serena, uma história mais lenta, um livro mais contemplativo. O que eu quero dizer com contemplativo? Ele é um livro em que a autora, ela tem uma escrita mais poética, mais lenta, não tem nenhum grande acontecimento que vai marcar esse livro. A Circe, ela é uma bruxa da mitologia grega e que aparece também na Odisseia. E aqui a gente vai ter um reconto da história dela. A gente vai acompanhar desde o momento que ela nasce enquanto deidade, né, enquanto deusa, até, como eu disse, acontecimentos aí do futuro dela. Então são muitos e muitos e muitos e muitos anos que a gente acompanha da vida dela, porque ela é imortal. A gente vai acompanhar o ponto de vista da Circe, todas as coisas que ela faz, os dilemas que ela enfrenta quando ela tá no meio de outras divindades, de outros deuses, e os dilemas que também ela vai passar a enfrentar a partir do momento que ela começa a interagir com humanos. E aí a gente tem questões muito profundas de vida e morte. Então, a principal mensagem que ficou pra mim desse livro, assim, uma coisa que me marcou muito, foi a questão da brevidade da vida humana. Então a gente pensa a Circe, um ser, uma deusa, que não vai morrer nunca. E aí ela encontra seres humanos que vivem 40 anos. Se você gosta de mitologia, certeza que você vai gostar desse livro. Se você gosta de mitologia grega, essas coisas assim. E se você gosta também de uma fantasia com uma pegada mais adulta já, pra refletir, pensar, enfim, todas essas coisas que eu já disse. Esses foram 5 livros que eu tinha pra indicar pra vocês. 5 fantasias que eu acho que vale a pena você gastar seu tempo lendo elas. E como eu disse, são únicas, não tem sequência, não tem outro livro depois. Leu, acabou, pronto, fechou esse universo ali. Você entra no universo, nessa fantasia, nesse mundo novo, acabou o livro, pronto. Uma coisa que eu acho que é uma desvantagem de fantasias livro único é que você não consegue se aprofundar muito dentro do universo. Então você não consegue se apegar tanto aos personagens como você se apega quando lê uma série de livros. Porque uma série de livros você passa horas e horas e horas e horas dentro daquela leitura. Se é uma coisa que você tá gostando, óbvio, né? Se ninguém vai estar lendo uma série de livro que não gosta. Mas se é uma série que você realmente gosta, é uma coisa que fica muito com você. Então parece que você tá constantemente ali dentro daquele universo e aí você se envolve muito com os personagens, porque tem mais tempo pro autor construir tudo. Mas eu adoro também fantasia livro único, eu acho que é justamente isso. Você entra no universo, você lê um livro, aproveita, tem um tempo legal e depois você terminou o livro, ponto, acabou, não precisa se preocupar com sequências. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se vocês já leram algum desses livros, me deixem saber. E se tiver alguma indicação também de livro único de fantasia, estou aceitando. Muito obrigada. E é isso, gente. Até a próxima.